E aí, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de uma figura simplesmente monumental para a educação mundial, o brasileiro Paulo Freire. E se prepara porque a filosofia dele não era só sobre ensinar, era sobre transformar o mundo e libertar mentes. Essa frase do Freire já diz tudo, né? Para ele, educação não tem nada a ver com decorar um monte de coisa. Na verdade, a grande ferramenta para a gente se tornar livre de verdade, para ser dono da nossa própria história. O pensamento do Freire é estudado em universidades no mundo todo, de verdade. Mas afinal, o que ele propunha de tão diferente? O que faz essas ideias serem tão potentes até hoje? É isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender a solução que o Freire deu, primeiro a gente precisa sacar o problema que ele identificou. Ele criou um termo que é muito visual para o ensino tradicional, a educação bancária. A metáfora é genial, fala a verdade. Imagina só, o professor é o dono do saber e faz depósitos de informação na cabeça do aluno. E o aluno? Bom, ele funciona como se fosse um cofrinho vazio. Não tem troca, é uma via de mão única. E aqui, olha só, fica muito clara a dinâmica de poder que ele criticava tanto. De um lado, o professor, o sujeito ativo, o centro de tudo. Do outro, o aluno, tratado como um objeto a ser preenchido. Nessa relação, não tem espaço nenhum para questionar, para criar. E o resultado desse modelo é bem claro: um aluno passivo que aprende de forma mecânica e o mais grave de tudo, zero estímulo para o pensamento crítico. Para Freire, esse sistema não era só ruim, ele servia para manter as estruturas de poder e dominação do jeitinho que elas estavam. Mas o Freire não ficou só na crítica, não. Ele propôs uma alternativa radicalmente diferente, uma educação que liberta em vez de oprimir. E a base dela é... Aqui, a lógica vira de ponta cabeça. Em vez de receber respostas prontas, alunos e professores vão investigar juntos os problemas do mundo real. O conhecimento não é um depósito, é uma construção que todo mundo faz junto, nascendo do diálogo sobre a realidade de cada um. Olha só que virada de chave incrível! Aquelas posições fixas de quem ensina e quem aprende simplesmente somem. O professor aprende com o aluno e o aluno ensina quando compartilha sua visão de mundo. Os dois se tornam sujeitos ativos no processo. O grande pilar dessa nova educação é o diálogo. Mas não é qualquer conversa, viu? Para o Freire, um diálogo de verdade precisa dessas 4 condições éticas aqui. Sem humildade para aprender com o outro, sem respeito pelas experiências dele, sem a capacidade de escutar de verdade e sem confiança mútua, simplesmente não tem educação libertadora. Isso tudo pode parecer meio teórico, né? Mas Freire aplicou essas ideias de um jeito muito concreto nos famosos programas de alfabetização de adultos. E tudo começava com palavras que faziam parte do dia a dia dos alunos, palavras que importavam. Ele usava o que chamava de palavras geradoras. Por exemplo, trabalho. Essa palavra não saía de uma cartilha qualquer, de um livro didático, ela vinha da vida real dos trabalhadores com quem ele estava. Outro exemplo, terra. Para os camponeses lá do Nordeste brasileiro, essa palavra carregava um mundo de significados, de lutas, de esperanças. A educação tinha que partir da cultura e da realidade deles. E para fechar, salário. Ao discutir essas palavras, os alunos não aprendiam só a juntar sílabas, sabe? Eles discutiam as condições de vida, os direitos, a realidade social. Eles aprendiam a ler o mundo ao mesmo tempo em que aprendiam a ler a palavra. Com isso, fica bem claro que o objetivo final do Freire ia muito, mas muito além de só ensinar a ler e escrever. O que ele buscava mesmo era um despertar da consciência. Esse é o conceito-chave: conscientização. É aquele clique, sabe? O momento em que a pessoa percebe que a situação social dela não é um destino, não é algo natural, mas sim uma construção histórica que pode e deve ser transformada. É sair de uma consciência passiva para uma consciência crítica. E essa citação do Freire amarra tudo de um jeito perfeito. A grande lição é que não existe educação neutra. Ponto final. Toda e qualquer prática educativa tem uma dimensão política. Ou ela serve para a galera se conformar com o sistema, ou serve para que questionem e transformem esse sistema. E pode acreditar, essas ideias não ficaram só no Brasil de jeito nenhum. O impacto do pensamento do Paulo Freire se espalhou pelo mundo de um jeito impressionante. A influência dele é vasta, de verdade. A filosofia dele foi a semente da pedagogia crítica, inspirou movimentos de educação popular e movimentos sociais. E o livro mais famoso dele, Pedagogia do Oprimido, virou leitura obrigatória em universidades do planeta inteiro. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente viu, Freire nos ensina que toda educação é um ato político.
Ele detona o modelo bancário por ser opressor e propõe a educação problematizadora, que é baseada no diálogo. E tudo isso com o objetivo final, alcançar a conscientização e, a partir daí, a transformação social. E a gente fica com essa reflexão final. Se o Freire está certo e a educação nunca é neutra, a gente precisa se perguntar: qual é o propósito da educação que temos hoje? Ela está servindo à conformidade ou à liberdade? Essa pergunta, talvez, seja mais relevante do que nunca.